Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Tinkerino. E na aula de hoje nós iremos ver sobre sinais analógico e digital, PWM e Dead Cycle, alguns componentes e ideias de projetos. Veremos um pouco mais sobre potenciômetro, módulo joystick e servomotor. E por fim teremos o nosso desafio, no qual, entre outras coisas, nós iremos utilizar a ponte H. Certo, até o momento do nosso curso, nós utilizamos essencialmente os sinais digitais. No entanto, na natureza, existem também o sinal analógico. E o que é o sinal analógico? É uma forma de onda que varia continuamente no tempo, e ela apresenta propriedades como amplitude e frequência, e pode ser expressa como uma função matemática contínua, geralmente com a ajuda de equações diferenciais. Só que no nosso curso nós não iremos resolver nenhum tipo de equação. Isso seria uma coisa mais avançada. É que eu apresento para vocês o exemplo mais básico de um sinal analógico, que é uma senoide, a sua amplitude, o seu período, seguida por faixas de áudio e eletrocardiograma. E é fácil perceber que são sinais que variam continuamente no decorrer do tempo. Também é bom relembrar o que é um sinal digital, que é uma representação discreta e quantizada de um sinal analógico, composto por uma série de pulsos elétricos discretos que representam a informação codificada em bits, e pode ser armazenado e processado eletronicamente, o que permite que seja manipulado com precisão e facilidade, além de poder ser transmitido a longas distâncias, sem perda significativa de qualidade. E como exemplo nós temos a onda quadrada. Com isso, é importante falar um pouco sobre a eletrônica de cada um. No caso da eletrônica analógica, os exemplos mais comuns da sua utilização são nos circuitos amplificadores de áudio, como está aqui representado, osciladores, filtros e conversores, tanto de analógico para digital, quanto de digital para analógico. E os componentes mais comuns desse tipo de circuito são os resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores e amplificadores operacionais. E a eletrônica analógica, ela é bastante utilizada na telecomunicação, sistemas de áudio, de controle e na eletrônica de potência. Já na eletrônica digital, ela é baseada no princípio da lógica booleana. O pessoal aí da elétrica que já pagou o laboratório de CD, que é o laboratório de circuitos digitais, sabe que com a combinação das portas lógicas, AND, OR, NOT, é possível a gente desenvolver projetos mais complexos, como os flip-flops, que são sistemas com memória, multiplexadores. E os componentes mais utilizados nessa eletrônica são justamente as portas lógicas, os transistores, microcontroladores, chips de computação. E a eletrônica digital é amplamente utilizada na computação, na comunicação, sistemas embarcados, como é o nosso caso aqui com o Arduino. É utilizada também na automação industrial e dispositivos eletrônicos no geral. E é importante frisar que a eletrônica digital e a eletrônica analógica, elas não são mutuamente exclusivas. Ou seja, uma não anula o efeito da outra, porque muitos sistemas eletrônicos combinam elementos das duas para suprir aí alguma necessidade específica. E aqui nós temos exemplificado um circuito digital para um display de 7 segmentos. Aqui há uma tabela comparando analógico com digital, referente às características, representação, amplitude, precisão, resolução, interferência, armazenamento e transmissão. E aqui quanto às utilidades: áudio, vídeo, sensores, controle, armazenamento e comunicação. Certo. No Arduino, mais especificamente o Arduino Uno, as entradas analógicas estão localizadas na parte inferior direita da plaquinha.
E quando nós trabalhamos com o sinal digital, duas funções foram bastante utilizadas: digital read e digital write. E agora, manipulando o sinal analógico, nós utilizaremos duas funções bem semelhantes: analog read e analog write. Na analog read, como argumento, nós teremos o pino analógico, que pode ser do A0 ao A5. E no analog write, como primeiro argumento, nós teremos um pino digital bem específico, no caso aqui utilizando o tio. No próximo slide eu vou explicar o porquê desse tio. E como segundo argumento, nós teremos um número inteiro entre 0 e 255. E por que a gente tem essa delimitação bem específica? Bom, as entradas analógicas, elas possuem uma resolução de 10 bits. Ou seja, elas conseguem ler um determinado sinal e dividi-lo em 10.024 valores. Ou seja, de 0 a 1023. Já que 2 elevado a 10 é 1024, e como a contagem começa do 0, enfim, vai do 0 ao 1023. E pegando a nossa tensão máxima, que é 5 volts, dividindo por 10.024, dá aproximadamente 4,88 milivolts a diferença unitária. Ou seja, essas entradas ela possuem uma resolução muito boa, já que é uma diferença muito pequena, né, da ordem de milivolts. Só que a resolução dos pinos digitais são de 8 bits. 2 elevado a 8 dá 256. Ou seja, os valores irão variar de 0 a 255. E com isso, nós temos que adequar o valor lido pelo analog read à resolução das entradas digitais. E qual é a forma mais fácil de se fazer isso? Dividindo o valor retornado dessa função por 4. Que aí você vai estar fazendo essa adequação de escala. Mas lá na frente, mais especificamente na parte de desafio, eu vou apresentar uma função que faz esse mapeamento de uma forma mais instantânea. Mas aqui, a priori, dividindo por 4, vai dar certo. Ainda referente ao Arduino Uno, nós temos alguns detalhes importantes. Os pinos A4 e A5 são utilizados na comunicação I2C, sendo o A4 para o serial data e o A5 para o serial clock. Eles podem ser utilizados para a conexão de dispositivos que não usem comunicação I2C, logicamente, mas quando você for utilizar, por exemplo, um display com o módulo I2C já implantado nele, então o ground, o VCC e os pinos SDA e SCL vão necessariamente nos pinos A4 e A5. Existem também os resistores internos de pull-up, tanto para as entradas analógicas quanto para as entradas digitais. E lá no Void Setup, quando você for colocar o pin mode, como segundo argumento, se você quiser ativar esses resistores, você terá que colocar input pull-up. Esses resistores são de 20 kΩ e garantem que as entradas, no caso aqui analógicas do microcontrolador, estejam em um estado conhecido quando nenhum sinal externo esteja conectado a elas. Ou seja, para que o sinal não fique flutuando se você precisar de alguma coisa mais sensível, né, de valores mais sensíveis. PWM. PWM é uma sigla em inglês para modulação por largura de pulso e é uma técnica de controle de sinal utilizada para regular a quantidade de energia elétrica fornecida a um dispositivo e consiste em variar a largura de pulso de um sinal elétrico periódico, mantendo a frequência constante. Ou seja, você vai utilizar o PWM, por exemplo, quando você quiser controlar o brilho de um LED, usando uma entrada digital. Da forma como a gente já vem utilizando no nosso curso,
o nosso LED ele sai do apagado para o brilho máximo que ele pode ter, a depender aí do resistor que você estiver utilizando. Mas com o PWM, a gente consegue controlar essa taxa de brilho, fazendo com que, por exemplo, o LED acenda de uma forma gradual. Só que a gente não vai poder utilizar quaisquer entradas digitais. Existem entradas específicas que suportam o PWM. E quais são elas? Que vem antes o TIL. Na plaquinha do Arduino, inclusive, ele indica, né? Digital, PWM, são as que possuem o TIL, que são as portas 11, 10, 9, 6, 5 e 3. Ou seja, retomando no exemplo anterior do LED, se você quiser controlar o brilho dele, você terá que conectá-lo necessariamente em uma dessas entradas. Duty Cycle. Duty Cycle é um ciclo de trabalho e é uma medida utilizada na modulação por largura de pulso, do PWM, e descreve a proporção em porcentagem do tempo em que o sinal elétrico está em nível alto e o tempo total de um ciclo, e determina a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um dispositivo. Ou seja, por exemplo, aqui nesse segundo, o ciclo de trabalho é de 25%. Ou seja, ao longo aqui do tempo, o sinal vai estar em nível alto, ou seja, em 5 volts aqui no caso, durante 25% do tempo. E isso, no analog writing, vai representar o inteiro 64, né, lá no segundo argumento. E como é que a gente calcula essas proporções? Utilizando aqui essa fórmula. E a título de teste, vamos utilizar aqui o Symbolab para meio que demonstrar a utilização dessa fórmula. Porque às vezes você quer deixar um valor meio que fixo lá no analog write que represente determinada tensão. E como é que você vai saber qual que é o número inteiro que você vai ter que colocar lá para gerar determinada tensão? Justamente utilizando essa fórmula. Colocando a tensão de saída, que é a que você quer. Mas aqui vamos colocar X. E ela vai ser igual ao Duty Cycle dividido por 100. Fazendo o teste dos exemplos, vamos colocar primeiro 25 dividido por 100 vezes o sinal de entrada, que pode ser tanto 5 quanto 3.3 volts. No caso aqui 5, que é o que geralmente se usa. E com isso, o nosso X, que é a nossa tensão de saída, vai ser 5 quartos, ou seja, 1,25 volts, no Duty Cycle de 25%. E quanto que isso representa no valor unitário a ser escrito lá no analog write, se a gente quiser um Duty Cycle de 25%? Simples, é só a gente calcular quanto é 25% de 255. Que vai dar um valor aproximado de 64, tal qual está aqui na imagem. No caso, é aproximado para mais, que a taxa de erro vai ser menor do que se a gente aproximasse para menos. E só para mostrar meio que o processo inverso, se por exemplo eu quero uma saída de 2.2 volts, quanto que será o Duty Cycle? Uma tensão de entrada de 5 volts. Vai ser um Duty Cycle de 44%. E quanto é 44% de 255? Aproximadamente 112. Ou seja, se eu quiser que a tensão de saída no meu pino digital
com PWM seja 2.2 volts, lá no analog write eu vou ter que utilizar, no segundo argumento, o 112. Lembrando que tem que ser um número inteiro. E aqui a gente tem alguns links para aprofundamento em alguns tópicos apresentados. E se tratando de sinal analógico, nós temos alguns componentes que são comuns nos projetos. E eles são potenciômetro, o joystick, mais especificamente o módulo, motores, sensores, displays, lâmpadas, LEDs, o buzzer, e solenoides e válvulas. E alguns projetos também que são comuns são justamente os de controle, de velocidade, de motor, de luminosidade de LEDs e também de lâmpadas. A gente pode fazer isso também utilizando 220, controle de servo motor e controle de aquecedores, por exemplo. Iremos ver a fundo, inicialmente aqui, o potenciômetro. Comumente, eles possuem 3 terminais. Esse aqui é o potenciômetro mais comum. E essa aqui é a sua simbologia aí na ABNT. Você pode encontrar outros símbolos, mas esses aqui tendem a ser os mais comuns. Eles podem ser tanto mecânicos quanto digitais. E dentro dessa classificação, eles ainda podem ser do tipo linear, utilizado quando a razão de divisão do potenciômetro deve ser proporcional ao ângulo de rotação do eixo, o que eu acho que é bem intuitivo, né? Por exemplo, se ele estiver no meio do eixo giratório ali da escala, então ele representaria, digamos que a metade da tensão de entrada. Se for 5 volts o total, então com o potenciômetro ali no meio da escala, ele regularia para mais ou menos 2,5. E ele também pode ser logaritmo, quando a tensão de saída é uma função logarítmica da posição do eixo giratório. Ou seja, a posição central do potenciômetro não é a metade do valor total do mesmo. Aqui nós temos os 2 potenciômetros mais comuns em projetos e que você encontra facilmente no mercado para vender. 3 pinos, o eixo giratório. Aqui nessa fenda você pode encaixar uma chave de fenda ou alguma coisa que facilite no movimento, tal qual nesse modelo aqui, que é a mesma coisa deste, só que com uma case que facilita a pegada na hora de girar. Esse B10K significa que este aqui é um potenciômetro linear de 10K de resistência máxima, ou seja, ele varia de 0 a 10 kΩ. Aqui nós temos um display LCD 16:2, uma comunicação I2C, que ele já vem com um potenciômetro minimalista embutido. Aqui você consegue modificar a resolução, por assim dizer, dos caracteres que aparecem no display, utilizando aqui uma chavinha como essa. Temos também o módulo joystick, cuja alimentação é necessariamente de 5 volts. Ele possui um potenciômetro para cada eixo, X e Y, e um push button aqui também. Esta aqui é uma shield de joystick. Ela encaixa direitinho no Arduino Uno. E a partir dela você pode programar o joystick que já está aqui e os botões também que estão na plaquinha em si. Eu também possuo uma entrada
para um módulo Bluetooth HC06, se eu não me engano, já que tem 4 pinos. Também possui outras funções aí interessantes. Esse aqui é o módulo joystick, o tamanho padrão, que eu creio que a maioria de vocês já deve conhecer. Aqui nós temos os pinos, ground, 5 volts, a entrada do eixo X, a entrada para o eixo Y, e o SW é o botão. Essa parte aqui, comumente a gente vê por aí, é só uma case que protege a parte principal. Aqui nós conseguimos ver 2 potenciômetros bem minimalistas e um botão que é acionado quando a gente pressiona a alavanca. Então, eixo Y, quando a gente mexe, a gente consegue ver aqui, ó, o potenciômetro também se movimentando. No eixo X, este daqui. Eu já tenho um aqui conectado, feito um circuitozinho bem simples. Esse aqui é o código. O eixo X está no A0, o eixo Y no A1 e o botão eu configurei na entrada digital 5, todos como input. E um detalhe importante aqui referente ao botão. É fácil perceber que aqui na ligação eu não usei nenhum resistor. Por quê? Porque eu utilizei os resistores de pull-up interno aqui do Arduino, que ele possui. Como é que a gente ativa eles? Justamente utilizando como argumento aqui no Pmode o input pull-up. E qual a diferença da gente utilizar esse resistor? É que enquanto ele não fizer uma leitura de apertado, por assim dizer, ele vai aparecer pra gente como sendo o valor 1. E quando o botão for apertado, ele vai aparecer pra gente como sendo o valor do botão 0. Basicamente é só essa a diferença. Então, conectando aqui, o código já está carregado. Está fazendo uma leitura a cada 1 segundo. Então, o primeiro é referente ao eixo X, o segundo ao eixo Y e o terceiro ao botão. A gente vê que o valor do botão está em 1. E ele aqui, sem mexer, ele no estado normal. O eixo X tem um valor de 509, o eixo Y tem um valor de 596. Então, assim que eu aperto o botão, o valor já vai para 0. Aqui mais para a direita, o valor do X já vai para 1023, que é o valor máximo. Para a esquerda ele vai para 0. Isso em relação quando os pinos estão voltados para a esquerda. Então, para cima, o Y vai para 0. Para baixo, vai para 1023. E nós também temos aqueles valores intermediários. 1023, aumentando o X. Então, essa é uma demonstração bem simples do módulo joystick. Servomotor é um motor elétrico que possui um mecanismo de controle de posição integrado, pode girar em ângulos precisos, geralmente entre 0 e 180 graus. Existe também aquele servomotor que ele consegue girar 360 graus, mas os mais comuns vão até no máximo 180. E são comumente usados em projetos de robótica para controlar braços mecânicos, pernas e outros dispositivos de movimento. Eles também são usados em projetos de modelismo para controlar a direção de automodelos, aeromodelos, L-modelos e entre outros. E aqui a gente tem algumas especificações dos exemplos mais comuns de servo. Esse aqui é o microservo SG90. Aqui a posição quer dizer que ele vai até 180 graus.
a voltagem em que ele trabalha, né, de 3 a 6 volts. E uma das informações mais importantes, justamente o torque, o quanto ele consegue meio que suportar, né? Que aqui no caso é de 1,2 kg por centímetro. Isso é uma tensão de entrada de 4,8 volts, por exemplo. Já aqui no S3003, na Futaba, também vai até 180 graus. A gente consegue perceber que o torque dele é maior. Aqui na mesma tensão que a gente deu no servo anterior de 4,8, ele já consegue ter um torque de 3,2 kg por centímetro, que é visivelmente maior do que o torque aqui do outro, que é de 1,2. Isso aqui são as informações que você deve ficar de olho quando você for comprar um servo. E aqui no SG90, a gente vê algumas paletas que a gente pode encaixar no eixo giratório. Aqui no S3003 nós temos modelos mais diferenciados. E aqui nós temos mais links para aprofundamento. Só que tudo isso, obviamente, é muito melhor aprender na prática do que na teoria. Então vamos agora para os códigos. Aqui já com o Tinkercad aberto. Vamos pegar o nosso Arduino. E finalmente o potenciômetro. Esse aqui é o gráfico dele aqui no Tinker. E se você vir aqui nessa partezinha de vista esquemática, o esquemático dele é esse símbolo aqui. E aqui para voltar para a vista do circuito. Então, fazendo só uma prévia configuração dele, geralmente os potenciômetros que a gente encontra no mercado, eles são de 10K. Então, fazendo essa breve configuração. Aqui, nos terminais dele, a gente consegue ver terminal 1, terminal 2. E os terminais são referentes ao GND e ao Power. E por que ele não especifica qual é qual? Porque você pode colocar na ordem que você quiser. Vai ter uma diferença, que a gente vai já observar, mas meio que não importa, né? Ele vai aceitar qualquer ordem que você colocar. Então, no início, vamos testá-lo com esse terminal 1 aqui, ligado ao GND. Enquanto que o segundo terminal 2, vai estar ligado ao Power. E aqui no meio, o pino do meio, nós vamos conectá-lo ao pino analógico A0. E agora, para fins de teste, vamos pegar um LED, um resistor de 220 ohms. Vamos colocá-lo aqui na porta 11, que é uma porta que suporta o PWM. Agora aqui o gráfico. Agora aqui o gráfico.
vamos colocar também um multímetro para a gente avaliar as tensões. A gente conseguir ver, na verdade. Aqui a tensão de saída. Na verdade, iremos colocar dois. Um para avaliar, para a gente conseguir ler o valor de tensão diretamente aqui na saída. E um para ler o valor de tensão que está chegando aqui no LED. Certo. Aqui na parte do código, vamos fazer aqui mesmo no Tinker, para ser mais rápido. Então, vou declarar aqui umas variáveis do tipo float. Primeiro, DutyCycle. Os volts. Porque a ideia é mostrar no monitor serial os valores de cada um. Algumas variáveis do tipo int, que serão PWM, e o valor lido, no caso será do potenciômetro. Aqui no void setup, pin mode a 0. Poderia ter utilizado um define, mas ele também vai dar certo. Input, porque geralmente os pinos analógicos serão utilizados como entrada. Em alguns casos bem específicos, a depender do que você quiser fazer no seu projeto, eles também podem ser utilizados como saída. Outro pin mode para o LED, que está no pin 11, vai ser de saída. E agora, iniciando o nosso monitor serial. Inicialmente, dentro do void loop, nós iremos ler o valor do potenciômetro, já que a resistência dele pode variar de 0 até 10K, 10 kΩ. Então, o valor lido irá receber analog read do pino que ele está conectado, no caso o pino A0. Inclusive aqui, se eu quisesse colocar só o 0, o software também entenderia como sendo, logicamente, o pino analógico, já que eu estou utilizando a função analog read. Só para ficar mais didático, A0. E agora vamos imprimir no serial monitor o valor. Valor lido. Agora, para a gente poder saber qual que é o valor do PWM, nós teremos que pegar o valor que foi lido do potenciômetro e dividi-lo por 4, fazendo aquela adequação da resolução do analógico para o digital, já que o digital tem uma resolução de 8 bits, que é menor do que a resolução da entrada analógica, que é de 10.
Agora nós vamos ver quanto que quanto que o valor lido é em volts. Então, volts vai receber valor lido vezes aquela diferença unitária que a gente viu em um dos slides, que vai ser aproximadamente 0,00488. E a gente consegue uma aproximação bem interessante. E agora nós queremos o valor do Duty Cycle, que vai ser igual aproximadamente, né? Volts dividido por 5, aquela tensão de entrada, aqui é a tensão de entrada e aqui é a tensão de saída, que a gente calculou nessa linha de código aqui. E isso vezes 100. Cycle. E aqui só para ficar certinho. Vamos aqui. Vamos dar uma quebra de linha. Só para fins estéticos. E agora nós vamos, utilizando a função analog_write, escrever o pino 11, que é o pino no qual está conectado o nosso LED, o PWM, a largura de pulso, que vai ser medido através aqui do potenciômetro, e que já foi calculado aqui na linha 17 do nosso código. E vamos dar um delay de 1,5 segundos. Vamos ver aqui. Simulação. No código. Esse P tem que ser minúsculo. Ok. Então, nessa configuração de ligação aqui do nosso potenciômetro, no qual, no terminal 1, ele está ligado ao VCC e o terminal 2 está ligado aos 5 volts, o valor inicial lido de tudo é 0, já que esse ponteiro aqui está todo voltado para a esquerda. E o girando no sentido horário, nós aumentamos gradualmente aqui a voltagem. A gente consegue ver pelos multímetros e aqui também no serial monitor. Tanto que se a gente colocar ele totalmente para a direita, a gente consegue ver que a tensão lida aqui a saída digital 11 é de aproximadamente 5 volts. Tem uma perda, mas não é tão significativa. A gente consegue observar aqui um duty cycle de aproximadamente 100%. O valor lido no potenciômetro é 1023. E o PWM é de 255. E isso em volts é aproximadamente quase 5 também. Então, valores aí bem próximos da realidade. E o valor que está chegando aqui no LED é de 2 volts, o que já é bem suficiente, mais que o suficiente, na verdade, para ligar esse LED aqui. Vou colocando
mais ou menos aqui no meio. Vamos lá, um dead cycle aí de quase 50%. Aqui nós temos os valores das tensões. Com um dead cycle de aproximadamente 50%. O valor em volts é também de quase a metade de 5. Está dando 2,49, a metade de 5 é 2,5. E o PWM está de 127. E mostrando mais aqui o efeito disso no LED, a questão do brilho dele, brilho zero, a gente consegue ir aumentando gradativamente o brilho. Certo, então, e qual a diferença que existe entre eu trocar esses dois terminais aqui, os terminais extremos? Vou fazendo essa permutação. Lembrando que na configuração anterior, girando o potenciômetro no sentido horário, ele aumentava o brilho do LED, ou seja, ele começava em 0. E nessa configuração atual, o LED ele já começa com o seu alto brilho, com o seu brilho máximo. E girando o potenciômetro no sentido horário, ele vai diminuindo. E assim com todas as outras informações. A quantidade de volts, de corrente, de PWM. Então essa é a diferença que acontece com a mudança de configuração. Eu particularmente prefiro a configuração anterior, porque para mim faz mais sentido girar no sentido horário e estar aumentando alguma coisa. Aumentando o volume, a velocidade do ventilador, enfim. Aqui eu já estou com o circuito montado de um exemplo bem interessante, que é o da junção de 3 potenciômetros, no qual cada um vai controlar a quantidade de tensão que vai chegar aqui nos pinos de um LED RGB. Ou seja, com isso a gente vai conseguir criar tons de cores diferentes do RGB, do vermelho, do verde e do azul. Estou explicando um pouco aqui da configuração do circuito. Temos aqui o LED RGB. O pino vermelho está conectado na entrada 9, digital. O pino azul na entrada digital 6. E o pino verde na entrada digital 5. Lembrando que todas essas entradas são de PWM. Aqui a nossa protoboard está alimentada direitinho. Todos os potenciômetros estão seguindo aquela configuração, no qual, girando para a direita, a gente vai aumentar a quantidade de determinada cor no LED RGB. Sendo que o potenciômetro para o pino vermelho está conectado na entrada analógica A0. O potenciômetro referente ao pino verde está na entrada analógica A1. E o potenciômetro que vai controlar a quantidade de azul está conectado na entrada analógica 2. Então, construindo o código agora, vamos começar com a série de defines. Então, define LED R, que é o nosso LED vermelho. Está na entrada 9. LED G, que é referente ao verde, está na entrada 5. LED B, referente ao azul, está no 6. Agora, os potenciômetros. Pot R, referente à cor vermelha,
está no A0. Pote G, potenciômetro referente ao verde, está no A1. E o pote B está no A2, que é referente à cor azul. No void setup, vamos fazer um pin-mode para todos os LEDs e para todos os potenciômetros, além de inicializar o nosso monitor serial. Lembrando que todos os LEDs serão de saída. Não esquecer de alterar. Agora, os potenciômetros, todos eles serão de entrada de dados, no caso aqui a entrada da resistência de cada um. E agora vamos inicializar nosso monitor serial. Ok, e aqui dentro do nosso void loop, nós vamos escrever todos os valores lidos nos pinos do nosso LED RGB. Ok. Então, primeiro, para o LED vermelho, nós colocaremos o valor a ser escrito nele, o valor retornado pela função analogRead no pote R. E só para a gente conseguir perceber a diferença entre fazer ou não aquela adequação de resolução, por enquanto vamos deixar esta linha desse jeito. Fazendo as alterações. Mas para os outros LEDs, iremos dividir o valor retornado pela função analogRead por 4, para fazer justamente aquela adequação de resolução. E para fins de processamento, um delay de 100 milissegundos. Iniciando a simulação. Testando aqui primeiro o potenciômetro referente à cor verde, a gente consegue perceber o efeito do aumento gradual do brilho do LED. Mesma coisa aqui com o potenciômetro referente à cor azul, sem grandes problemas. Agora, esse aqui referente à cor vermelha, a gente percebe que ele tem falhas, né? Isso por quê? Justamente porque não fizemos, via software, aquela adequação de resolução. Então, para resolver esse problema aqui mostrado, basta dividir aqui por 4. A gente percebe a clara diferença entre fazer ou não aquela conversão. E agora vamos brincar um pouco com os tons das cores. Então, vermelho com verde, amarelo, diminuindo o verde, vai ficando tipo um laranja. Diminuindo o vermelho, ficando meio que um verde limão, alguma coisa assim. Vermelho com azul, magenta, diminuindo o azul. Vai ficando meio que um rosa.
diminuindo o vermelho, ficando um roxo, um lilás, alguma coisa assim. Azul com verde, ciano, diminuindo o verde. Diminuindo o azul. E deixando todos em 100% branco. Então, com isso, a gente consegue criar vários tons de diferentes cores para poder deixar aí o seu projeto mais bonito.